Vamos falar um pouco sobre a estrutura etária. Uma forma muito comum de analisarmos o desenvolvimento e o processo de dinamismo demográfico de um país é através de um objeto, a chamada pirâmide etária. Separei aqui um modelo esquemático para identificarmos algumas informações que são fundamentais para a análise de qualquer pirâmide. Por princípio, divide-se homens de mulheres. Nós temos de um lado os homens e de outro lado as mulheres. E o que é interessante é de percebermos que a faixa jovem é aquela faixa que está na base da pirâmide. Geralmente os jovens são colocados na base da pirâmide. Genericamente, utiliza-se como referência pessoas entre 0 e 19 anos. Na faixa intermediária, entre os 20 e os 59 anos, nessa composição demográfica, nós temos nada mais nada menos do que a população denominada adulta, dos 20 aos 59 anos, geralmente. E por fim, no topo, né, no pico dessa pirâmide, nós temos a população idosa. População idosa, uma população que está acima de ou 60 anos ou mais. O que é interessante da gente perceber é que a forma da pirâmide mostra, de uma maneira genérica, o nível de desenvolvimento pelo qual passa um país. Vou pegar aqui dois esquemas para tentar mostrar para vocês um pouco sobre essa ideia. Olha só. Ao analisarmos esses dois triângulos, essas duas pirâmides, percebemos algumas diferenças. O da esquerda você percebe nitidamente que a base é larga e o pico estreito. Por sua vez, o da direita mostra uma pirâmide, representa uma pirâmide um pouco mais esticada. Quais são as interpretações necessárias para que possamos aqui identificar? A partir do momento em que nós temos como referência que a base da pirâmide tem nada mais nada menos do que os jovens, uma base larga significa dizer que existe uma alta taxa de natalidade nesse país. A razão dessa alta taxa de natalidade, observando apenas a pirâmide, é muito difícil, né, de tentarmos tirar uma conclusão a esse respeito só por esse intermédio. Mas nós podemos dizer que a alta taxa de natalidade gera um grande número de jovens. E ter um alto número de jovens, um grande percentual de jovens, gera maiores gastos com saúde e educação e também um contingente humano que não está trabalhando, que não está ainda em idade ativa. É uma população denominada inativa. Por sua vez, a faixa intermediária, os adultos, como a gente viu há pouco, são justamente as pessoas que estão integradas ao mercado de trabalho, ou que potencialmente estão integradas ao mercado de trabalho. Mas como eles têm um menor número, um menor percentual, eles podem, né, ser considerados como uma menor PEA. E por sua vez, quando você tem uma menor quantidade de idosos, que é o caso desse tipo de pirâmide, nós podemos dizer que existe uma menor expectativa de vida nesse país. As condições efetivamente não são, talvez, das melhores para que exista uma longevidade significativa da população. O contingente, o conjunto dessas informações nos leva cada vez mais a classificarmos esses países como países subdesenvolvidos. Então, o modelo de uma pirâmide de um país subdesenvolvido geralmente é o quê? É de uma pirâmide com base larga e um pico estreito. Por sua vez, quando a gente observa a segunda pirâmide, a pirâmide da nossa direita, a gente percebe uma diferença bastante razoável. Por exemplo, aqui a base é uma base um pouco mais estreita se comparada à pirâmide número um, ou seja, existe um contingente humano de jovens muito pequeno. A taxa de natalidade é baixa e, consequentemente, há uma menor população inativa. Quando a gente observa essa pirâmide, a gente percebe nitidamente que o maior contingente humano está na faixa adulta. Então, né, a presença de maior número de adultos faz com que esse país tenha uma maior população economicamente ativa, aquela população que está trabalhando ou procurando emprego. E em termos proporcionais, existe um número considerável de idosos. Então, esse maior número de idosos em termos proporcionais significa, mostra que existe uma maior expectativa de vida. Ou seja, o conjunto de elementos descritos nessa pirâmide cabe muito aos chamados países desenvolvidos. Então, é um modelo que a gente precisa pensar um pouco, tanto no um quanto no 2. Agora, cabe aqui uma pergunta, e acredito que você esteja fazendo consigo. E o Brasil?
Peguei também dois esquemas para mostrar um pouco sobre o Brasil, ok? Pensemos, isso daqui seria o Brasil em dois momentos. Quais seriam esses momentos? A primeira pirâmide, representada aqui de uma outra maneira, seria nada mais nada menos do que a pirâmide de 1970. E a pirâmide à sua direita seria a pirâmide de 2010. Vejamos. Seguindo a mesma linha de raciocínio, observa-se que na pirâmide da esquerda, a base da pirâmide brasileira é uma base muito larga. Muitos jovens existiam no Brasil. O Brasil era até chamado de um país jovem. Uma das causas dessa nomenclatura era justamente porque mais da metade da nossa população estava entre 0 e 19 anos. Por sua vez, o número de adultos, como é possível de se ver, é um número muito pequeno, né? Proporcionalmente menor do que o número de jovens. E o que dizer então do número de idosos? O número de idosos era muito baixo. Então havia uma expectativa de vida baixa no Brasil, uma menor população economicamente ativa e uma grande população inativa. Vale a pena lembrar que esse contingente de jovens elevadíssimo tinha muito a ver com a alta taxa de fecundidade da mulher brasileira. De 70 para cá, para 70 para 2010, e esticando até os dias atuais, nós podemos pensar que ocorreram mudanças consideráveis no padrão demográfico brasileiro, decorrências, sobretudo, da urbanização. A mulher brasileira passou a ter menos filhos, e isso vai se refletir nas pirâmides sucessivas. O que a gente pode perceber é que no último censo, o censo de 2010, o número de jovens já não era mais da metade da população brasileira. Quem hoje tem mais de 50% da população brasileira está na faixa adulta, e os idosos cresceram. Há uma tendência da gente registrar um crescimento considerável dos idosos, que hoje são de 10% da população, mas num futuro muito breve, chegaremos a 30% da população brasileira na faixa dos 60 anos ou mais. Ou seja, nós estamos passando por um processo de transição demográfica, e essa transição demográfica pode ser vista por meio das pirâmides etárias. Provavelmente, daqui a alguns anos, o Brasil vai ter uma pirâmide etária parecida com a de um país desenvolvido. Claro que a pirâmide etária mostra indícios de desenvolvimento, mas para conquistarmos esse desenvolvimento, precisamos avançar em outros aspectos. É isso.